Oi, gente! Estamos de volta para trazer mais um tema para o nosso canal. Hoje nós traremos 3 assuntos. Antes de falarmos desses 3 assuntos, deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixe seus comentários. Vamos para os 3 assuntos. Os 3 assuntos de hoje irá trazer um acordar para muitas pessoas que não percebem a força que tem em seus pensamentos. O primeiro assunto diz assim: não importa quantos degraus faltam, o importante é continuar subindo. O segundo assunto diz assim: doer como nunca, para nunca mais doer. E o terceiro assunto diz assim: seus medos você já conhece. Experimente suas coragens. Hoje nós estamos trabalhando esses 3 assuntos para formarmos, transformarmos em um tema para o nosso canal, para colocarmos em nosso canal. Desses 3 assuntos, o primeiro assunto, que trata de uma escalada, de uma subida, esse assunto ele está nos informando de que a nossa atenção deve estar voltada a não pararmos. Não importa quantos degraus faltam, o importante é continuar subindo. Muitas pessoas definem sua história com o caminhar de uma maratona. Outras, muitas, definem sua história com um caminhar de um trabalho dentro de uma filosofia qualquer. E muitas outras também ainda definem sua história com uma carreira profissional. Mas dentro da história, aquela que abarca todos esses segmentos menores, existe uma escalada que nos informa que quando pensarmos que estamos nos distanciando de algo onde nós focamos nossos objetivos, nós estaremos em algum ponto dessa grande subida, dessa grande escalada. Com certeza, nós não estaremos no começo, com certeza, nós não estaremos em uma distância que se equipara às informações anteriores, como uma maratona, como uma escalada de trabalho, como um projeto, onde esse projeto ele consta princípio, meio e fim, e que para a realização desses projetos um tempo é calculado, uma distância é medida. A subida e a escalada que nós estamos com o tema construindo hoje não define nossas subidas como objetivos práticos comuns, mas nos definem enquanto seres humanos dentro de uma escalada de evolução, dentro de uma escalada de percepção, dentro de uma escalada de transformarmos nossa vida em um ponto de referência em que o nosso esforço para subirmos não faz menção do quantitativo de degraus que nós já escalamos, mas a consciência de que essa escalada se deu início um dia, quando nós passamos a termos a autonomia dos nossos pensamentos. Quando nós
passamos a termos a nossa consciência crítica de que nesta vida nós não juntamos tesouros para carregarmos no dia em que cada um de nós tivermos que fazer uma passagem, que é a passagem desta vida, desta dimensão, para uma outra que é desconhecida. Essa escalada de degraus, onde nós continuamos a subirmos, devemos termos em nossa mente, em nossa consciência, o ponto de referência dessa escalada. Não conhecemos o número de degraus, mas o nosso ponto de referência foi o início. E esse início nós esquecemos de anotarmos. Nós esquecemos de escrevermos para quando tivermos em algum ponto ou outro de referência, podermos calcularmos quantos degraus nós já subimos. Com certeza, nós já subimos muitos degraus. Se olharmos para trás, veremos o quanto de esforço e o quanto de realizações nós, do ponto zero ao ponto em que nós nos encontramos, nós conseguimos escalar. Não importa quantos degraus faltam, o importante é continuarmos subindo. O segundo assunto, que diz assim: doer como nunca, para nunca mais doer. Nessa escalada que nós estamos caminhando para frente, passamos por experiências amargas, passamos por experiências que nos trouxeram grande sofrimento. Sabemos o quanto tivemos que enfrentarmos, fosse na dor física, fosse na dor emocional, fosse na dor que atinge nossa dignidade. Porém, nessa escalada, nós tivemos que passar por dores que calculamos insuportáveis, porém que nós conseguimos superar, porque doeu como nunca, para nunca mais doer. Nessa escalada, continuamos firmes, não paramos. Não sabemos quantos degraus faltam. O importante é não deixar de escalar. Não sabemos se estamos no meio dessa caminhada, não sabemos se estamos a 1/4 ou a 1/3, não sabemos, mas a nossa mente e a nossa consciência se transformou em mente e consciência mais forte. Disso nós sabemos porque amadurecemos a partir do nosso sofrimento. O terceiro assunto que diz assim: seus medos você já conhece. Experimente suas coragens. Nessa subida, onde nos encontramos em algum ponto com relação à chegada, em relação ao ponto de partida, nessa subida que nós não podemos comparar a nenhuma outra escalada como uma maratona ou como um objetivo simples de espaço-tempo calculado e monitorado por cada um de nós. Nessa subida, nós conhecemos nossos medos. Precisamos agora conhecermos nossas coragens. O medo é uma reação, a coragem é uma decisão. Todas as vezes em que estivemos nessa subida desses degraus, onde caminhamos sempre subindo, porque não importa quantos degraus faltam, o importante é continuarmos subindo. Tivemos muitos medos
E esses medos, eles foram superados, eles foram rompidos a partir de uma decisão nossa. No momento em que tomamos uma decisão para uma reação, ou seja, no momento em que tivemos um medo, que é uma reação, e que tomamos uma decisão, porque o medo é uma reação, a decisão se trata da coragem. A coragem é uma decisão. Todas essas vezes em que nós tivemos que decidirmos um lado, em que nós tivemos que decidirmos a quem nós iríamos apoiarmos, e nesse encontro, muitas das vezes, necessitamos nos apoiarmos. Por faltar quem nos apoie, não nos deixamos solitários, permanecemos com o compromisso do acompanhamento dessa necessidade de estarmos nos apoiando, porque nossa memória, que nos traz dentro desse triângulo, dentro desses três assuntos, todos os momentos que tivemos que superar esse medo, cada medo posterior a esse, nós nos encontramos mais fortes para transformarmos nossos medos em decisões. Tanto que passamos a vivermos, inclusive, também no automático. Uma reação, uma decisão. Um medo, uma coragem. Às vezes, duas reações, duas decisões. Dois medos, duas coragens. Às vezes, três, até mais. Nossa capacidade, ela está muito além daquilo que imaginamos. Até porque o medo é o que nos faz paralisar. Porém, nossa capacidade está sempre batendo para que cada um de nós, ao sofrermos as reações, que são os medos, tenhamos em nossas mangas cartas de decisões para cada reação, uma ação. Quando tomamos a decisão, agimos, e quando agimos, os medos, eles são superados. Esses três assuntos nos traz uma informação preciosa para que, quando estivermos em nossos dias ruins, lembremos que os degraus que nós iniciamos subirmos, aqueles que nós não conhecemos o seu número, nós não sabemos em que ponto chegamos e estamos, se estamos a 30%, 40%, 70%, 80%. Muitos até acham que estão a 50% quando já estão a 90%. Muitos até acham que estão a 90% quando estão a 50%. Não importa quantos degraus subimos. O importante é continuarmos subindo, doer como nunca, para nunca mais doer. Seus medos, você os conhece. Experimente suas coragens. Muito obrigado por você continuar conosco até este momento. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Eu sou Eric Jucharque e este canal é um canal de autoajuda para transformar pessoas que não perceberam que existe dentro de si um potencial. E esse potencial se chama pensamento. Se o seu pensamento ele é articulado por você, você está dentro
desse progresso que esvazia a sua mente de toda negativação. Esvazia a sua mente da negativação e enche o seu processo mental de assuntos que lhe transborda em função da sua coragem, em função da reação sendo rompida pela coragem, que é a reação sendo rompida pela decisão. Muito obrigado e até a próxima, se assim Deus nos permitir.